Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na terça-feira da primeira semana da Quaresma. A igreja nos coloca agora o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, de 7 a 15. E é um convite a nós rezarmos. É importante notar que aqui Jesus está nos dizendo que nós não precisamos ficar repetindo muitas coisas, fazendo muitos pedidos, como os pagãos. Olha o que é que ele diz: quando orardes, não useis muitas palavras. Nas nossas orações nós devemos colocar o essencial da nossa vida de oração. E aí Jesus ensina como é que nós devemos rezar. A oração do Pai Nosso nos ensina justamente como nós devemos nos colocar diante da presença de Deus. E o que é que nós devemos pedir? Primeiramente, Jesus vai nos colocar que nós devemos louvar o Pai, bendizer o Pai, glorificar o Pai. E aqui, se nós observarmos, está colocado o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Então esse nome, o nome de Deus, precisa ser santificado por nós. No nosso dia a dia, nós precisamos santificar o nome de Deus. Lembremos do segundo mandamento, que fala que não é para nós usarmos o nome de Deus em vão. Às vezes o pessoal pensa que falar o nome de Deus em vão é naquele momento em que ele bate o pé em algum lugar e diz assim: ai meu Deus, aí a pessoa acha que está falando o nome de Deus em vão. Que bom que naquele momento de súplica, de dor, você olhou para o céu e disse: ai meu Deus, me ajuda. Que bom. Agora, o que não pode, usar o nome de Deus é piadas, fofocas, brincadeiras, fazer sacrilégios, ou seja, vai lá no sacrário, pega a Eucaristia, joga no chão, não tem zelo, não tem amor pelo nosso Deus. Isso é falar o nome de Deus em vão. E aqui entra também nesse santificar o nome de Deus, santificado seja o vosso nome, é quando nós prestamos o verdadeiro culto a Deus, que é a celebração da Eucaristia.
a participação da Santa Missa. É assim que nós santificamos o nome de Deus. Tivemos aí há poucos dias o Carnaval. Veja como o nome de Deus foi blasfemado. Quantas blasfêmias fizeram com nosso Senhor Jesus Cristo, com Nossa Senhora, brincando com Deus, com os ensinamentos de Deus. Eu vi um vídeo que eu fiquei assim admirado. Uma pessoa estava ali no meio de muitas outras pessoas que estavam pulando o carnaval, e ele tinha um cartaz bem grande escrito a seguinte frase: você escolhe Jesus ou o inferno? Meus irmãos, é de admirar. Aquele povo que estava ali pulando, estava gritando e dizendo o inferno, o inferno. Eles preferiam o inferno, brincando com Deus. Não sei se eles creem em Deus, bem, pode ser que até eles creiam em Deus, mas que Deus é que eles creem? É o Deus que para eles é favorável àquele tipo de coisa? As pessoas chegam numa situação de que elas não imaginam o que elas estão dizendo, preferindo o inferno. E na oração aqui do Pai Nosso, Jesus pede que nós peçamos a Ele que nos livre da tentação, que nos livre do mal. O mal que aqui é o diabo que quer nos levar para o inferno. E as pessoas gritando o inferno, o inferno, o inferno. Que eles queriam o inferno. Uma vez que eles querem o inferno, para o inferno eles irão. Porque assim é a lei natural, é a lei da liberdade. Se eles querem ir para o inferno, eles preferem ir para o inferno do que preferir nosso Senhor Jesus Cristo, então para o inferno eles irão. Santificar o nome de Deus, meus irmãos. Nesta quaresma, neste tempo quaresmal, vamos santificar o nome de Deus. Vamos santificar. Vamos rezar mais. Vamos conhecer melhor esse Deus que tanto nos amou ao ponto de ter enviado o seu Filho Jesus Cristo. Vamos nos colocar diante da presença dele. Vamos participar do santo sacrifício da missa e participar do santo sacrifício da missa com amor, devoção, adorando, glorificando, pedindo a Deus pela nossa redenção e pela redenção até dessas pessoas que infelizmente não estão querendo saber de Deus. E vamos evitar o máximo possível de blasfemar, e o máximo que eu digo é parar de blasfemar. Por exemplo, quando uma pessoa atribui algo de ruim a Deus, isso é uma blasfêmia, porque de Deus não pode vir nada de ruim, nada de mal. O mal vem do diabo, mas não de Deus. Então, se você em algum momento usou o nome de Deus para culpar Deus por alguma coisa, isso é um pecado gravíssimo, isso é blasfêmia. Não sei se você também é daquele católico, mas que de vez em quando vai buscar saber do seu futuro através de leitura de mãos. Não sei se você é fiel ao tal horóscopo, porque nós como católicos nós não vamos
colocar a nossa vida baseado em um tal horóscopo. Porque quem define a nossa vida é Deus quem define. Isso é um pecado gravíssimo. Nós, como católicos, para santificar o nome de Deus, nós não podemos ir para essas práticas de espiritismo, de evocação dos mortos. E aqui eu quero dizer que eu estou falando para os católicos, e no livro do Deuteronômio, do Êxodo, fala que nós não devemos evocar os mortos, que nós não devemos consultar os espíritas. Claro, quem quiser viver a sua religiosidade pode viver, cada um tem as suas crenças. Mas eu, como sacerdote, estou alertando os católicos diante daquilo que Deus revelou para nós. Nós não devemos ir atrás de outra religião, a não ser a religião católica, porque é nela que Deus se revelou. Começou lá no judaísmo e depois, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristãos. Está lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, se eu não me engano, no versículo 29, me parece. Depois vocês podem procurar, vai lendo lá, que você vai encontrar que em Antioquia, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. 11, 26, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Ali eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. E nós somos cristãos. Nós não precisamos consultar e ir para outros lugares. Como nós estamos na quaresma e é tempo de revisão de vida, repense, veja se no passado, em algum momento da sua vida, você foi atrás dessas coisas, ou até mesmo você tenha levado outras pessoas. Se você fez isso, é muito bom buscar um sacerdote e confessar esse pecado, ainda mais que, como eu disse, nós estamos nesse tempo de revisão de vida. Nós cremos num Deus que se revelou a nós. E ele se revelou mostrando que é um Deus único, claro, já falei, é um Deus, né? Claro, é único, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu pergunto para você, diante desta oração do Pai Nosso, aonde Jesus nos ensinou hoje a rezar, você tem realmente santificado o nome de Deus? Você tem brincado com o nome de Deus? Na carta aos Gálatas, São Paulo vai dizer: com Deus não se brinca. Você tem dedicado tempos para honrar o nome de Deus, para bendizer, glorificar o nome de Deus? Ou você só procura Deus na hora da necessidade? Na hora que precisa resolver algum problema, na hora que está com uma doença? Ou a sua vida, ela é voltada inteiramente para o Senhor? Você tem o Senhor como centro da tua vida? Ou o Senhor ainda não é o centro, Jesus ainda não é o centro? E o que é preciso fazer para que Jesus seja o centro da tua vida? Você tem honrado o nome de Deus? Em algumas situações, quando alguém faz alguma piadinha relacionada a Deus e as outras, e aos santos e à igreja, qual é o seu comportamento diante disso? Você se coloca numa atitude de respeito humano, aí você dá risada também, embora você saiba que não é para dar risada.
Aí você dá alguma risadinha ali para você não virar chacota diante dos outros. Você tem feito do domingo o dia realmente o dia do Senhor, o domingo. Você tem santificado, ou você é daquele tipo que diz assim: hoje eu vou, no domingo que vem eu não vou, quando chega no domingo você acaba não indo. Você também é aquele que depois da pandemia não tem ido mais à igreja e fica dizendo que está participando da missa através da televisão, e isso não é correto. Os sacramentos, eles precisam acontecer na nossa vida de forma presencial. Você está com preguiça e por isso você tem usado desse subterfúgio para não ir à Santa Missa. Você tem lido a Sagrada Escritura. Estamos na Quaresma, é o tempo propício para nós lermos a palavra de Deus. É interessante que na primeira leitura, Isaías 55, de 10 a 11, diz assim: assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca, é Deus que está falando, não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviar. Quando nós nos propomos a ler e meditar a palavra de Deus, ali nós estamos santificando o nome de Deus, porque nós estamos conhecendo, e essa palavra de Deus, quando entra no nosso coração, ela surte efeito de conversão, de santificação, de santidade para todos nós. E aí, como eu acabei de dizer, o nome de Deus é santificado. Vamos fazer como propósito no dia de hoje, dever de casa para nós nessa quaresma. Leiam o Salmo 118, que é um salmo que fala justamente da exaltação da palavra de Deus. É um salmo grande, você vai ter um tempo aí de mais ou menos de 5 a 10 minutos de leitura. Então, já vai ser um momento importante de dedicação. Vá lendo este salmo. E na medida que você for lendo este salmo, permita que a palavra de Deus entre no seu coração. E você vai ver que os frutos serão grandiosos na sua vida e também na minha vida. Esses frutos serão os frutos que vai nos fazer com que nós entendamos que o nome de Deus, ele precisa ser santificado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que o nome de Deus se santifique dia após dia nesse tempo da quaresma. Que Deus nos conceda esta graça. As outras partes do Pai Nosso você vai meditando, vai lendo. Peça a Deus o reino dos céus. Peça a Deus que um dia você possa habitar no céu. Peça a Deus que Ele te livre de todo o mal e da tentação. Peça a Deus que Ele te conceda a graça de um dia aí e estar com Ele no céu. E que Deus nos conceda no dia de hoje que nós rezemos mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.